A seguir, IIGD Irajá. Então vamos lá, versículo 13. Quem lê comigo 13? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Espírito Santo não tentou Jesus, ele conduziu Jesus propositalmente para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Então vamos entender assim: Deus permite que o ser humano, que os seus filhos sejam o quê? Então vamos lá, vamos repetir isso? Deus permite que o ser humano seja tentado. Viu? Deus permite. Ele permite. Mas por que ele permite? Aí o versículo 14 explica. Vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Você só vai provar que você venceu aquela fraqueza que você tinha antes de conhecer Jesus, se você for tentado depois que conhecer Jesus. Ser tentado não é o pecado. O pecado é cair na tentação, é aceitá-la. Nós podemos usar aqui os inúmeros casos de tentações com os mesmos inúmeros casos de fraquezas. Então vamos lá. Qual foi a primeira? Entendemos isso aqui? Olha essa parte, isso aqui, esse pedacinho é importantíssimo para a compreensão da tentação de Jesus no deserto, para entendermos por que os cristãos são tentados. Por que nós somos tentados? Não é só o jovem, não é só o menino, não é só o moço, o senhor, o maduro, a mulher. Qualquer pessoa é tentada na sua fraqueza. Ali onde houver fraqueza, onde não houve um fortalecimento, onde não se pôs alicerces de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, estamos entendendo? Cada um é atraído segundo o seu próprio desejo, as suas vontades, Os cristãos hoje são cheios de vontade, irmão. Ah, porque eu não sinto isso. Eu não sinto como você, eu sinto diferente. Eu não quero ser isso. Eu quero ser o que eu sinto, é o que eu sei que eu sou, porque eu sinto. Mas quem que diz que o cristão vive do que sente? Ele não vive do que sente, ele não tem que viver do que ele pensa por si mesmo, ele tem que viver da palavra. Tem que viver da palavra. É por isso que a Espírito Santo diz, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Viver da fé é isso, é você andar na palavra. Então você imagina, tá bom. A primeira tentação que Jesus sofreu foi dos pães. Por quê? Porque ele estava com fome. Era deserto, ele estava com fome. Então Jesus estava com fome. Você tem que identificar qual é o seu deserto. E normalmente ele é passageiro. Se ele não está passando, é porque também não houve a resistência ou fortalecimento suficiente para detectar, para identificar e sair logo dele. Saber receber a bênção. E aí? Bom, então a primeira tentação, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vou direto aos pães hoje, não vou nem na dúvida, porque ele já entra jogando dúvida. Ou seja, eu vou mexer com a fraqueza dele, porque ele é o filho de Deus. Ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sabe, então eu vou mexer com a fraqueza dele. Eu vou mexer com ele para ver se ele se irrita, porque ele vai berrar e vai dizer, claro que eu sou filho de Deus.
Ué, mas o Filho de Deus se irritando? Pronto, já estamos aqui com uma tentação. Tem gente que é tão orgulhosa, irmãos, tão orgulhosa que o orgulho é o seu pão. O orgulho é o seu pão. Ela já tem o pão em si mesmo. Não precisa ouvir, não precisa escutar, não precisa receber nada de ninguém, porque sabe tudo. Você é filho de Deus? Tem gente que é orgulhosa, não espera uma frase ser concluída. Tem gente que demonstra, parece que sabe tudo de tudo e de todas as coisas. E normalmente essas são as pessoas mais estupidamente ignorantes nas coisas da vida. No tratamento, na mansidão. Não tem mansidão. Não conseguem pontuar um assunto porque não sabem ouvir ninguém. Se tu és o Filho de Deus, claro que eu sou filho de Deus. Não, Jesus não. Não deu nem atenção a isso. Jesus não deu atenção a isso. Tem gente que, se você não olhar para as divisas e usar o referencial que a pessoa quer ouvir, só se irrita. Doutor fulano, desculpe, eu não sabia. Então o diabo já dá uma abertura, uma entrada aqui, para ver se consegue dar uma balançada em Jesus. Se tu és filho de Deus. A pessoa que é, irmãos, ela é centrada e ponto. Ela sabe o que ela é. Sabe que é filho de Deus. Sabe do amor de Deus. Sabe do valor que tem para Deus. Então não adianta que nessa parte uma pessoa que aceita Jesus e que realmente sabe do preço que custou a Deus, não se deprecia não, meu irmão. Não deixa o diabo brincar não. Eu sei quem tenho crido, ponto. Mas Jesus deixou passar. Se tu és filho de Deus, agora entra a tentação. Manda que estas pedras se tornem em pães. Lembrando do versículo 2, teve fome, teve fome, teve fome. A primeira tentação foi que Jesus teve fome. Chegando-se a ele o tentador, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira parte, manda essas pedras se tornarem pães. Manda. Você não sabe tudo? Você não pode tudo? Dá uma ordem aí e as pedras se transformam em pães. Com certeza se tornariam. Jesus iria obedecer ao diabo? Atender a uma sugestão dele? Pois tem cristãos, irmãos, que não discernem a voz do diabo no pensamento. O marido está com raiva da mulher. Ele está com fome na vida conjugal. E aí? Você não é o tal? Olha a tua coleguinha ali. Olha a tua amiguinha, olha a tua vizinha. Não vou dizer tá dando sopa, né? Vou usar o termo populesco, tá dando mole. Ué, não é esse? Falei besteira? Não, falei o populesco. Mas você entendeu. Ué, não é a fome? Ele não é o tal? Porque se ele fosse humilde de coração, se voltaria para a palavra e diria: eu pecar com o meu corpo, que é templo, fora. Olha o que Jesus respondeu. Vamos lá, gente. Versículo 4, vamos lá? Ele, porém, respondendo, disse:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Mas então isso que Jesus falou já estava escrito? Sim, sim. O Senhor Deus, palavra de Deus, falou com Moisés e Moisés escreveu. Está lá em Deuteronômio, marca aqui, vamos lá. Vamos fazer um estudo minucioso hoje disso aqui. Marca aí, vai em Deuteronômio 8. Lê comigo o versículo de número 3. Quem lê comigo? E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai. Viu onde Jesus se pautou para repreender, para rechaçar Satanás? Jesus virou para o diabo e disse: está escrito. Não é só de pão que o homem vive, nem só, está escrito. Jesus está se reportando para isso aí, para esta parte. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Olha que Jesus repete letra por letra. E ele está falando com o diabo. Ou seja, ele está mostrando que ele, como filho, faz a vontade do Pai. Que ele não aceita a sugestão dele para fazer a sua vontade, a vontade do diabo. Quantos cristãos identificam uma fome na sua vida? Nem identificam porque não querem passar nenhuma. Nenhuma. Claro que Deus não quer que os seus filhos passem necessidades. Mas como é que o cristão vai identificar uma oferta do diabo se ele nunca for tentado? E se ele não trouxer essa tentação, comparando, trazendo para a palavra, para saber quem é que está oferecendo aquilo? Está vendo, irmãos? Então não é por acaso que muitos cristãos aceitam as ofertas do diabo, porque não identificam as suas fraquezas. Onde o sujeito for fraco, ou o homem ou a mulher, ali ele vai ser tentado. Ali tem uma porta. Quando é que essa porta é fechada? Jesus não deixou uma brecha, nenhuma porta, nunca, para o diabo. Por quê? Porque ele veio para cumprir o plano de Deus e ele tinha dentro de si mesmo que ele jamais deixaria de fazer a vontade de Deus. Pronto. Olha a necessidade da meditação, gente. Olha a necessidade da meditação. Se o cristão não meditar, não ler a palavra, não conhecer, ele vai cair na tentação num momento estratégico que o diabo preparou. Satanás sabe preparar o ambiente, irmãos. Ele sabe preparar a mente, ele sabe preparar o clima, ele sabe preparar pessoas. Ele sabe qual é a fome. E por que Deus ainda não supriu essa fome? Bom, com Jesus foi proposital. Foi o Espírito Santo quem o levou ao deserto. Então, se Deus quis que Jesus ficasse naquele deserto, Jesus não se revoltou contra Deus. Ele não ficou berrando: Deus, me tira desse deserto. Eu não quero ficar nem 2 dias, nem 2, nem 2. Agora, a questão do casamento que eu citei, caramba, se há tentação, porque houve problemas em casa, por que não buscar resolver os problemas? É o que a palavra fala. Então, o que é necessário fazer? Vai lá naquela parte da palavra que trata daquela área da vida e medita nela. Medita nela.
Marido, ame a sua mulher, só se ela for boazinha com você. Não está escrito só se ela for boazinha com você. Está escrito, marido, ame sua mulher. Mas aí é que está difícil. Aí está escrito, mulher, seja sujeita ao marido. Acabou o problema. Sabe qual é o problema, irmãos? É que não são os dois convertidos. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, aquela parte que é convertida, que é a parte obediente a Deus, é essa que vai ser tentada. Normalmente as outras são usadas. O diabo usa a pessoa que vive no pecado, que não tem Jesus. O cristão, ele não vive no pecado. Ele é tentado para pecar. Ou seja, ele é tentado para frustrar o plano de Deus. Toda tentação do diabo é para tirar o cristão do plano de Deus. O plano de Deus é lindo, mas ele está dentro da palavra. Então, voltando à palavra. Então eu vou voltar ao versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Voltando a Mateus, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, irmãos, Jesus tinha Deuteronômio 8:3 dentro do seu coração vivo. Aquela palavra estava viva dentro dele. Todo cristão, depois que começa a ter um pouquinho de entendimento, precisa fazer reflexões. E nessas reflexões, algumas, pessoal, são tão exatas e não tem necessidade de errar, de tomar o caminho do desvio. Às vezes vem numa pregação, às vezes vem num louvor. Onde é que você está sendo tentado? Por que essa tentação está demorando tanto? Onde está a sua fraqueza ou a sua necessidade? Então o diabo sabe qual é a necessidade. Então ele encontrou ali a fraqueza. Ele vai tentar suprir aquela necessidade. Ele, o diabo. Porque se o cristão aceitar uma oferta do diabo, acabou o plano de Deus na vida dele. Ele tomou o caminho do desvio. Ele deixou de fazer a vontade de Deus. Ele pecou. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Pecado é errar o alvo. Quantas pessoas, irmãos, pecam durante o dia e não percebem. E acham que não pecam. Então vamos continuar. Versículo 4. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Espera aí, de novo. Mateus 4:5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Pessoal, o diabo faz isso. Mas como, pastora? Não, gente. O diabo não foi lá pegar Jesus assim no corpo dele, segurar ele pela cintura, pelo tórax, Não. Ele veio tentar. O sujeito, ele é muito vaidoso, orgulhoso. Mas aí ele passa por um sofrimento, aí ele cai numa enfermidade gravíssima, pronto, incurável. Medicina não cura. E aí ele para ouvir Jesus e descobre que Jesus tem o poder para curá-lo. E depois ele descobre o preço do Calvário que Jesus já curou. Oh, meu Deus, que maravilha! E ele alcança uma fé para ser curado. Que maravilha, e conseguiu. Foi curado.
Só que ele agora é salvo, ele sabe que não pode voltar para o mundo, que ele não deve, pode tudo. Mas ele não é doido, ele sabe que no mundo o diabo o atacou com aquela doença. Ele não tinha conhecimento de Jesus, não sabia, está escrito, oh, Jesus já levou. Então eu preciso de salvação. Eu preciso ir para o céu, eu quero ir para o céu, não quero. Agora eu descobri que existe o inferno. Eu descobri que existe o inferno. Misericórdia, lago de fogo e enxofre. Não, para lá eu não vou não. Para lá eu não vou não. Imagina, não, para o inferno eu não vou não. E aí? Bom, mas aí ele não, até então, o orgulho que ele tinha, orgulhoso? Sim. Olha, a última palavra tinha que ser dele. Ele sabe tudo. Ele é aquela pessoa que sabe tudo. Na profissão dele, então, nem tenta argumentar com ele. Eu vou... Posso ilustrar aqui, mas não se ofenda, por favor. A gente tem muitos advogados aqui, até obreiros, são muitos membros também. Não se ofenda. Mas tem alguns que, meu irmão, um advogado professor de direito, se ele conversa com qualquer pessoa, até dentro da área dele, e alguém demonstrar que surgiu uma súmula naquela madrugada e ele ainda não abriu lá, ele estava com sono, dormiu demais, e ele ainda não sabe, não chegou a ele aquela informação, quer dizer, chegou, está lá no computador, mas ele não abriu, ele é o primeiro a receber. E alguém conversando com ele sobre o assunto, passa que, não é, aquele caso pode ter uma resposta X, porque houve aquela súmula. E ele diz, não, porque não é assim, porque é assim, porque é assim. Ele não aceita de jeito nenhum que alguém saiba mais do que ele. Mas ele agora não é de Jesus? Os sábios são aqueles que escutam. Sabedoria é ouvir. Todo homem seja pronto, tardio e tardio. Tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio. E tardio para se irar. Mas ele não sabe ouvir, ele só quer falar, ele quer ficar com a última palavra e ninguém pode saber mais do que ele. Ele se converteu. O que o espírito dele vai desejar dentro de uma igreja? Vai querer lavar o banheiro da igreja? Não, meu irmão, vai querer o pináculo. Você pode ler, por favor, versículo 5? Leia o 5. Então o diabo... No pináculo de onde? De onde? Por favor, você pode falar com a sua... do templo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.